E aí veio essa vontade de empreender. E foi muito rápido, as coisas aconteceram muito rápidas. E aí eu pedi demissão. Mais uma mudança que eu provoquei, né? A gente provocou a mudança. E eu pedi demissão num momento muito bom. Diferente do que aconteceu lá atrás, que eu me desestruturei, que eu não mereço, não. Eu estava muito inteira. Sim. Mesmo todo mundo falando, não, mas como que pode? Você vai me pedir demissão, você está muito bem, não sei o quê. Não, mas eu quero viver isso. E fui. E nunca foi um sonho empreender. Nunca. Quem me conhece sabe que eu nunca quis. Eu sempre quis fazer o meu melhor, mas empreender nunca foi o meu sonho. Nunca passou pela minha cabeça. E nunca foi um desejo, assim, sabe? E aí a gente foi. Nos lançamos numa jornada, montamos a Somar Performance. Inclusive, fizemos curso em Teresina. Fizemos 2 turmas aqui em Teresina. 2 momentos a gente veio. Teve também o workshop, né? Fizemos workshop, Mindset Vencedor. A gente trabalhou muito, muito mesmo. Mas era tão bom, tão incrível, assim. Era tanta conexão, era tanta entrega, que aquilo estava longe de parecer trabalho. A gente fechou um projeto bem grande em São Paulo, com uma das maiores cooperativas de açúcar e álcool, né, lá em Santos. E fizemos... E assim, foram muitos frutos. E foi uma jornada muito intensa. Só que, obviamente, toda vez que a gente escolhe uma coisa, a gente desescolhe outra. Sim. E eu, nesse momento, o Gabriel tinha 4 anos, Beatriz 6, e eu ficava 5 dias em São Paulo. E nessa dinâmica aí, tive anjos, né? Karine, que sempre me ajudou, o Tony também me apoiando. Só que chegou um dia, eu fazia atendimento de coaching também, e tinha uma executiva que eu atendia, em São Paulo, que ela trabalhava em São Paulo e morava em Santos. E eu só conseguia atendê-la às 9h30 da noite. E eu, muito envolvida com a história dela, aceitei. E aí, um desses atendimentos, eu terminava 10h30, 10h40. Quando eu abri a porta do escritório, o Gabriel estava enroladinho, assim, numa manta, aquela mantinha microfibra, igual um cachorrinho, assim, na porta. Eu parei e fiquei olhando para aquilo me destruiu, assim. Porque eu falei, o meu filho ficou aqui para que, de alguma forma, eu tropeçasse nele e ele pudesse ficar comigo. E aquilo ficou na minha cabeça, me senti péssima e fiquei pensando, assim, se eu estava sendo coerente. Porque eu tenho um pensamento, assim, muito forte sobre congruência. Eu não poderia ser para o outro se eu não fosse para mim. Então, como é que eu estava ajudando uma pessoa a ter uma jornada melhor, a buscar um direcionamento, se eu estava me perdendo daquilo que era a minha essência, né? O que eu sempre quis. Com 18 anos, eu falei que eu ia ter 2 filhos, chamar Beatriz e Gabriel. Tenho parentes próximos que podem confirmar isso. E o que eu estava fazendo? Aí eu parei, pensei, e naquele dia eu fui fazendo várias perguntas para mim. Eu me lembro claramente que não passou de 2 semanas para eu tomar toda a decisão. Isso era por volta de outubro, mais ou menos, assim, novembro. Eu falei, eu não posso destruir o que eu sempre quis construir. E aí chamei a minha sócia, Giovana, e como não poderia ser diferente, né? A gente tinha um combinado. Tinha que ser legal, tinha que ser gostoso, tinha que ser divertido, tinha que nos nutrir fazer aquilo. E naquela hora, aquilo me envenenou. Então, eu conversei com ela e ela foi incrível como ela era o nosso combinado, né? E eu fui desacelerando, assim, né? Cumprindo os últimos compromissos que a gente já tinha até janeiro do ano posterior. E eu falei, vou sair e vou começar de novo. Mais outra mudança provocada. E eu lembro que o Tony falou assim, como você vai acabar a empresa? Eu falei, se estão me pagando para fazer isso, vão me pagar para fazer isso em outro lugar. E foi muito importante. Foi, assim, algo maravilhoso. Eu sou muito grata pela jornada de ter feito esse movimento, porque me ensinou muito. Eu aprendi sobre marketing digital, eu aprendi sobre produção de vídeo, eu aprendi sobre montagem de curso online, eu aprendi tantas outras coisas que eu não poderia aprender se eu tivesse mantido aquele mesmo padrão que eu estava. Mas
eu entendi claramente que o meu ciclo era aquele, que eu precisava começar outro ciclo. Então, eu fecho um ciclo e abro para outro. Vou para o mercado. Mas antes, que eu acho que a gente tem um ponto para compartilhar assim, de aprendizado, eu falei comigo mesmo, eu não vou sair daqui e ir para outro trabalho. Eu vou me dar 3 meses de entendimento, de organização da minha casa, minha relação com os meus filhos, minha relação com meu esposo. Eu preciso resgatar isso aqui para eu começar bem. Então, assim, para mim, isso foi um divisor de águas. Eu lembro que eu fazia coisas absurdas, assim, numa segunda-feira, à tarde, eu pegava as crianças e eu ia para o parque. Uhum. Eu ficava no parque, brincando com eles, lendo descalça, descendo o escorrega. Eu ia para a praia brincar, porque eu queria romper mesmo com uma lógica que eu vim repetindo. E foi assim importantíssimo. Eu não sei se 2 meses, 3 meses é ideal, cada um sabe, mas para mim nem chegou a ser 3 meses, não, foram 2 meses e pouco. Mas para mim aquilo foi assim importante. Eu lembro que a pessoa que me ajudava, né, a Karine, na época, eu falei, vai viver a sua vida, vai trabalhar com enfermagem, você trabalhou com isso. Então, eu fiquei sozinha em casa. Eu lavava, eu passava, eu arrumava a casa, eu fazia comida, eu arrumava... Porque eu precisava viver a minha vida de novo. Era como se eu tivesse perdido e eu precisava resgatar aquilo. Então, eu vivi isso, fazia comida, eu ia para o supermercado, mas eu fazia aquilo tão feliz. Assim, eu não consigo... Não sei se as pessoas vão conseguir entender, mas assim, para mim era como se eu estivesse me dando o luxo de fazer o básico. Sim, exatamente, porque às vezes quando a gente olha só para fora, a gente vive no automático, fazendo tudo que todo mundo tá fazendo. Tô correndo, tô fazendo, e às vezes tem um paraíso ali perto da gente. E tem uma frase que eu não sei onde foi que eu li, que diz assim: você tem hoje o que um dia você pediu a Deus, sei lá, o que você tanto queria. E você está aproveitando isso? Né? Às vezes a gente tem a nossa família, ou, sei lá, tem algo que naquela hora a gente não está nem vendo, nem percebendo. Então, as pequenas coisas mesmo da vida, de viver. Tem uma história que eu até já te contei, na pandemia. Lá no início da pandemia, um dia, enfim, todo mundo, né? Ninguém saía de casa, aquela história toda. E aí, um dia eu me dei conta que eu já morava no apartamento que eu moro hoje há uns, sei lá, 4 anos ou mais, e eu nunca tinha entrado na piscina. O povo, né, quem morava num lugarzinho apertado, querendo um espaço, eu ali com uma piscina, um negócio ao céu aberto, e eu não estava aproveitando. E aí, nesse dia, me veio também essa ficha, né? Me caiu, e aí eu coloquei lá no YouTube o show do Jota Quest, que eu gosto muito, e fiquei lá tomando banho de piscina, olhando para o céu e agradecendo a Deus. Então, assim, às vezes a gente tem coisa... Eu estou falando da piscina porque foi uma coisa que eu vivi, mas, sei lá, é um espaço na sua casa, é a companhia da mãe ou do pai ou de um filho, do marido, é sair para conversar com uma amiga, ligar, vamos tomar um café. Então, eu tenho até outro projeto, aproveitando aqui, acho que agora em fevereiro vai ter o Café com Elas, que ele foi inspirado exatamente nisso. Vamos chamar as amigas para tomar café e conversar. Então, é muito interessante isso. Porque a vida, ela passa muito rápido. E o que é que a gente está fazendo com a nossa vida? Né? Com o que a gente já tem, já conseguiu. Eu estou aproveitando, né? Eu estou fazendo o meu melhor, eu estou valorizando o que eu já conquistei, que é importantíssimo, porque a gente fica pensando sempre na próxima conquista. Verdade. E não está aproveitando o que tem hoje. O agora, né? O agora. Se reconhecendo, tipo, parabéns por tudo que você já conseguiu até aqui. E a gente fica sempre... Não, agora é o próximo. Agora é o próximo. E às vezes nem aproveita o que tem, não é isso?